Oi, eu sou a Mari e essa é a aula 1 do nosso bloco de Quilt. A gente separou em 4 aulas um mini curso de Quilt básico e reto para você aprender a quiltar na sua máquina com o pezinho que você usa sempre. Não precisa trocar pé, não precisa baixar os dentinhos, você na sua máquina doméstica consegue fazer tranquilamente, tá? A gente vai mostrar como faz o sanduíche com a manta com cola, o sanduíche com a manta sem cola, como fazer um matelacê básico, um matelacê um pouquinho diferente e um quilt interpretado, todos eles retos e simples. Então nessa primeira aula a gente vai aprender a fazer o sanduíche com as fibras com cola. Vamos lá! Bom, antes de tudo, o que é quilt, o que é sanduíche, o que é fibra com cola, né? Vou fazer um apanhado rapidinho e se você não se inscreveu ainda no nosso canal, é só se inscrever aqui e ativar o sininho para receber notificação sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal, tá? Assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. Enfim, o que é quilt? A gente usa o quilt para acolchoar uma peça. Por exemplo, imagina um edredom. Tem aquela parte de cima, tem o forro e tem aquele enchimento gordinho no meio, certo? Então essas 3 partes é o nosso sanduíche, cima, embaixo e o meio, né? Para juntar e fixar esse sanduíche, para não ter, quando a gente mexe pode ir para um para cada lado, né? Então para juntar e fixar, existe o quilt, ele fixa essas 3 camadas. No edredom é aquelas linhas bem grandonas assim que a gente encontra, sabe? Então, esse é o quilt, é um tipo de acolchoamento numa peça, tá? Aqui no artesanato a gente usa o quilt nas peças de pet e muito na costura criativa também, que a gente precisa dar estrutura para as nossas peças, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês num trilho que a gente aprendeu a fazer no nosso Costurando Juntas de Páscoa, que é esse aqui, ó. Tá? Nele eu fiz já um matelacê. Matelacê é aquele quadriculado, sabe? Que é bem básico em bolsa, em jaqueta. É o matelacê. Basicão é o nosso quilt mais simples, digamos, tá? Então ele é um quadriculado, tá? A gente vai aprender ele também. Então eu vou demonstrar num trilho desse, só que menorzinho. Então eu fiz essa peça aqui para mostrar para vocês, tá? E daí uma coisa que a gente tem que notar, que no patchwork, quando a gente faz a parte do patch, que é essa a emenda dos retalhos, né? Então os quadrados com os triângulos, esse é o patchwork. Na parte de trás, essas costuras, elas ficam expostas, tá vendo? Todas elas são expostas. Se a gente deixar assim, sem finalizar, sem colocar um forro, uma fibra, um viés ou um debrum, o que acontece? Ela vai desfiar, né? A gente vai botar na máquina, vai lavar, o tecido vai começar a desfiar, isso aqui não vai durar 2 lavadas, né? Então a gente precisa fazer essa finalização na nossa peça, tá? Então, eu separei aqui essa peça, a fibra e, quer dizer, o forro e a fibra. A fibra que a gente vai usar nessa aula é a R2-100. Deixa eu explicar um pouquinho sobre a R2-100. R2 significa R, resina, 2 nos 2 lados. 100 é o número da gramatura dela, é o peso dela, é quanto material tem em certo, sei lá, 1 metro quadrado, digamos, tá? Não sei qual é a medida que eles usam, mas é o peso dela. Então existe 100, existe 200, existe 150, existe até mais. Então essa aqui é a 100, é a mais fininha e ela tem resina dos 2 lados. A resina é a cola. Tá? Então a gente vai utilizar uma fibra que já tem cola. A gente já fez uma aula só sobre fibras. Aqui no Pesponto a gente trabalha com 13 tipos de fibra. Com cola, sem cola, fofa, bem batidinha, estruturada, gorda. Gente, tem tudo quanto é tipo de fibra. E a gente explicou bem certinho quando que a gente usa cada uma. E se a gente quer fazer tal peça, quais são as opções para ela e por que ela é mais legal, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem, caso vocês tenham alguma curiosidade de saber um pouquinho mais sobre isso, tá? Então hoje a gente vai usar a R2
100, o nosso sanduíche já tem uma fibra com cola. Na aula que vem a gente aprende a fazer uma fibra sem cola, que a fibra não vem com essa resina, tá bom? Então, uma coisa que a gente tem que notar é, o forro e a fibra, eles têm que ser maiores do que o nosso pet, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu botei o forro maior aqui e maior aqui, tá? A fibra também é maior. Aí, como que a gente faz a cola grudar no tecido? A gente passa, é o calor que faz a resina que tem na fibra derreter, colar no tecido, aí quando ela esfria, ela fica coladinha, tá? Porque se a gente ver, ó, essa aqui é a fibra, tá? Ela é áspera dos dois lados. Se ela fosse uma R1, por exemplo, que é uma resina em um lado só, um lado seria áspero e o outro seria fofinho. Então, o lado áspero é o lado que tem a cola, tá? Uma coisa que é importante a gente notar é que a gente não passa a fibra, porque ela é 100% poliéster e se a gente passar, ela vai derreter muito mais fácil. Não vai derreter só a cola, vai derreter a fibra em si. E a gente não quer que isso aconteça. Vai sujar ferro, vai sujar tecido, vai fazer uma lambança gigantesca. Então, o que a gente quer? A gente vai passar o tecido que estará em cima da fibra. Para não dar nenhum tipo de coisa errada, o que a gente faz? A gente deixa o forro um pouquinho maior do que a fibra. Então aqui, gente, nem que seja assim, ó, meio centímetro, já tá valendo. Porque quando a gente vier com um forro, a gente não vai passar do lado da fibra, né? A gente vai passar aqui do lado do tecido. E quando a gente vier, ó, pensa se eu tô com o ferro aqui. Ele vai passar aqui, vai pegar esse pedacinho de fibra e vai fazer uma lambança gigantesca. A gente não quer isso. Então a gente deixa pelo menos um pouquinho de tecido, nem que seja assim, ó, gente, meio centímetro, tá vendo? Deixa eu botar aqui bonitinho para vocês verem. Aqui, ó, meio centímetro, tá? Meio centímetro, assim já tá valendo, porque quando a gente passar, não vai pegar a fibra, tá? Então vamos lá. Posiciona bonitinho a fibra no meio do tecido, tá? E põe a fibra para baixo e o tecido para cima. E a gente vem com o ferro. Uma coisa que ajuda é você pegar ou um ferro com vapor, tá? Ou você pega, além do ferro do vapor, se tiver ferro do vapor, ótimo. Se tiver o ferro do vapor e um borrifador, melhor ainda, tá? Então eu tenho meu borrifador aqui com água, só água. Tem gente que gosta de colocar água e álcool líquido. É legal porque ele vai... como é que fala? Evaporar mais rápido. Aí eu não vejo necessidade, tá? Então a gente pega o ferro e a gente passa o borrifador assim. Não precisa encharcar, tá? Dá uma molhadinha e passa o ferro. O ferro vai passando, tá? O legal é deixar assim, ó, de 20 a 30 segundos pra ele fixar bem, tá? Mas não vai deixar 30 segundos aqui, depois 30 segundos aqui, porque você vai queimar o seu tecido. Você não quer que o seu tecido queime, tá? Então, vai mexendo o ferro, tá? Outra coisa que você tem que prestar atenção é, por exemplo, tá vendo aqui? Você passa e vai formando esses negocinhos, né? Essas vincos, né? Não sei vinco o nome, mas enfim. Então você vai passando pra fora, ó. Passa sempre pra fora, tá? Toma cuidado com isso, porque daí essa cola não é aquela cola que colou e nunca mais sai. Ela é frágil. Se você puxar, e quanto mais você manusear essa fibra e esse tecido que já está colado, ela vai descolar. Ela não é completamente firme. Até porque isso é até bom, porque vai que colou errado. É só puxar e colar de novo, tá? É simples. Enfim, ó, daí passa um pouquinho mais pra frente.
Pronto, ó. Colei a parte de trás, tá? Tá bem lindinha, bem lisinha. Agora eu vou pra parte da frente. Na parte da frente, é claro que, lembra que eu falei? Ó, aqui o forro tá maior, não aconteceu de eu pegar a fibra, né? Aqui também o forro tá maior, ó, todo ele o forro tá maior, então eu não peguei a fibra quando eu tava passando. Agora, eu vou posicionar o meu pet em cima e claro que ele tá menor, né? Além desse meu projeto, ele ter essa ponta, né? Ele tá menor, óbvio, dá pra ver, fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, para não passar a fibra, você tem duas maneiras de fazer. Você passa o borrifador e vai passando o ferro sem pegar a fibra, ou você pega um tecidinho e coloca em cima assim, ó. Porque daí você consegue passar ali sem pegar a fibra, sabe? Então vamos lá, vou mostrar os dois jeitos para vocês, tá? Primeiro aqui, eu vou colocar a água e vou passar assim, sem pegar na fibra, tá vendo, ó? Assim, mas daí aqui você tem que tomar bastante cuidado, tá? E para ser bem sincera com vocês, eu não tenho paciência para tomar esse cuidado todo e a beiradinha não vai colar. Então o que eu faço? Eu coloco um tecidinho ali e passo por cima do tecidinho, ó, gente. É tão fácil, né? E depois é só tirar o tecido, porque a cola não é permanente, né? Ó, passei aqui, colo bem aquela pontinha. E daí eu descolo, ó. Viu? Ela não é permanente, então dá pra fazer isso tranquilamente. Aí eu boto do ladinho de cá e faço a mesma coisa. Eu acho mais fácil e acho que cola melhor, tá? Assim. E a gente continua nessa mesma situação. Molha. Põe o tecidinho aqui nesse cantinho e passa. E pronto, o nosso sanduíche tá pronto, ó. Ele tá bem fixo, tá vendo? Ele é retinho aqui, retinho do outro lado. E agora é só a gente quiltar, tá? Mas como essa aula é só sobre o sanduíche com a fibra com cola, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente aprende a fazer o sanduíche com a fibra sem cola, tá bom? Importante é não mexer muito nele enquanto você não quilta. Você pode fazer o sanduíche num dia e quiltar no outro, não tem problema. A cola não vai descolar. Ela pode ficar um pouco mais frágil, né? Ela pode não estar tão colada assim. Então, se eu tiver que indicar assim um tempo, cola ela no dia que você for quiltar. Mas se colar antes, ela não vai descolar depois assim tão facilmente, tá? Mas toma cuidado para deixar ela bem retinha. Que quanto mais a gente manuseia esse sanduíche, mais ele vai soltar. Aqui, por exemplo, ela tá colada, né? Mas se eu puxar, ó, ela descola, faz até um barulhinho. Mas, e daí depois, claro, é só vir aqui e passar, não tem problema. Só que quanto mais a gente manuseia, mais ela vai ficando frágil, tá? Então, guarda ela enquanto você não estiver quiltando. E mesmo enquanto você estiver quiltando, guarda ela retinha assim, sem mexer muito, sem dobrar muito, que vai facilitar o nosso trabalho depois, tá bom? Então, por enquanto é isso. Eu te vejo na próxima aula. Até mais!